Que a graça e a paz do Senhor estejam com você neste exato momento. Seja muito bem-vindo a esta palavra que pode revolucionar completamente a sua vida de oração. Antes de começarmos, eu preciso te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Isso é muito importante porque assim você não perde nenhum conteúdo que pode transformar a sua jornada espiritual. E enquanto você assiste, já deixa o seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda a levar esta mensagem para muito mais pessoas que precisam ouvir o que Deus tem a dizer. E nos comentários, eu quero que você escreva uma palavra: eu quero intimidade com Deus. Essa declaração vai marcar o seu compromisso com o que você vai aprender hoje. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Hoje eu vou compartilhar com você algo que mudou para sempre a minha intimidade com Deus. Não são teorias complexas, não são fórmulas mágicas que você precisa repetir 50 vezes para funcionar, mas 5 hábitos poderosos, práticos e bíblicos que têm o poder de te arrancar da mornidão espiritual e te colocar na presença manifesta do Pai. São hábitos que qualquer pessoa pode praticar, não importa se você é novo na fé ou se já caminha com Deus há décadas. Esses princípios são universais e atemporais porque estão fundamentados na Palavra de Deus. Se você chegou até aqui, saiba que não foi coincidência. Eu acredito firmemente que o Espírito Santo te trouxe porque há algo que ele quer despertar no seu coração neste momento. Talvez você esteja cansado de orações vazias, de palavras que parecem não ultrapassar o teto do seu quarto. Talvez você sinta que perdeu aquele fogo, aquela conexão profunda que um dia teve com Deus, quando você era recém-convertido e tudo era novo e emocionante. Ou talvez você nunca experimentou de verdade o que é estar na presença dele de forma íntima e transformadora, e há uma fome no seu coração por algo mais profundo. Mas eu te digo uma coisa com toda certeza: isso vai mudar a partir de hoje, se você aplicar o que vai aprender aqui. Eu preciso ser transparente com você. Eu passei anos da minha vida orando de forma mecânica, automática, religiosa. Repetindo as mesmas palavras decoradas, pedindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas orações que aprendi quando era criança, mas sem sentir a presença de Deus de verdade. Minha oração era como uma obrigação que eu cumpria para me sentir um bom cristão, mas não havia vida, não havia poder, não havia transformação real. Até que o Senhor me confrontou e me mostrou que oração não é sobre quantidade de palavras, não é sobre gritar mais alto para Deus te ouvir, não é sobre usar termos rebuscados ou fórmulas prontas que alguém te ensinou. É sobre postura do coração. É sobre cultivar hábitos que nos colocam numa posição de verdadeira comunhão com o Pai. E quando você entende isso, quando essa revelação entra no seu espírito, tudo muda radicalmente. Suas orações deixam de ser monólogos desesperados e se tornam diálogos íntimos. Você para de apenas falar e desabafar e começa a ouvir a voz suave do Espírito Santo. Você para de apenas pedir como um mendigo espiritual e começa a adorar como um filho que conhece o coração do Pai. Você deixa de orar por obrigação religiosa e passa a orar por paixão, por necessidade de estar na presença dele. E seus dias se transformam, seus relacionamentos se transformam, suas decisões se transformam, porque você está conectado à fonte da sabedoria e do poder. Então prepare o seu coração, silencie as distrações ao seu redor, desliga as notificações do celular, foca completamente nesta mensagem, porque os próximos minutos podem marcar um divisor de águas na sua jornada espiritual. Vamos mergulhar juntos nesses 5 hábitos que vão te aproximar de Deus como você nunca experimentou antes. E eu te garanto, se você for fiel em praticar o que vai aprender, sua vida nunca mais será a mesma. O primeiro hábito que vai transformar radicalmente a sua oração é este: comece sempre com gratidão, nunca com pedidos. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é fundamental e a maioria dos cristãos erra exatamente neste ponto. Nós fomos ensinados, muitas vezes sem perceber, a chegar diante de Deus já com a lista de pedidos na mão, como se ele fosse um gênio da lâmpada esperando para realizar nossos desejos. Senhor, eu preciso de um emprego urgente. Senhor, eu preciso de cura para essa doença. Senhor, resolve esse problema financeiro. Senhor, traz aquela pessoa de volta. E olha, não há absolutamente nada de errado em pedir. A Bíblia nos encoraja claramente a apresentar nossas petições a Deus com ação de graças. Mas perceba a ordem: com ação de graças. Primeiro a gratidão, depois os pedidos. Quando começamos com pedidos, estamos invertendo a ordem natural do relacionamento. Estamos colocando nossas necessidades antes da presença dele, nossas crises antes da adoração, nossos problemas antes do reconhecimento de quem ele é. Imagine a seguinte situação: você tem um amigo que só te procura quando precisa de algo. Ele nunca te liga para saber como você está, nunca aparece nas suas vitórias, nunca compartilha momentos com você sem interesse.
Mas quando ele tem um problema, quando precisa de dinheiro emprestado, quando precisa de um favor, aí ele aparece. Como você se sentiria? Como seria esse relacionamento? Seria superficial, utilitário, falso. Pois é exatamente isso que fazemos com Deus tantas vezes. E Ele, na sua infinita paciência, misericórdia e amor incondicional, nos ouve mesmo assim. Ele não nos rejeita, não nos abandona. Mas Ele deseja mais, Ele deseja intimidade verdadeira. Ele deseja um relacionamento onde você vem até Ele não apenas porque precisa, mas porque você o ama, porque você reconhece quem Ele é, porque você é grato por tudo que Ele já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Então, a partir de hoje mesmo, quando você for orar, mude completamente sua abordagem. Comece agradecendo. Agradeça pelo simples fato de estar vivo, respirando, com saúde. Agradeça pela salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz, pelo perdão dos seus pecados. Agradeça pela sua família, mesmo que ela seja imperfeita. Agradeça pelo teto sobre sua cabeça, pela comida na sua mesa, pelas roupas que você veste. Agradeça pelas vitórias recentes, pelas orações respondidas, pelos livramentos que você nem percebeu. Agradeça até pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades que te fizeram crescer e amadurecer espiritualmente. Agradeça pela fidelidade de Deus mesmo quando você foi infiel, pela paciência dele mesmo quando você foi impaciente, pelo amor dele mesmo quando você foi ingrato. Passe pelo menos 5 a 10 minutos só agradecendo, listando bênçãos, reconhecendo a bondade do Senhor. E você vai perceber algo sobrenatural acontecendo. A atmosfera da sua oração vai mudar completamente. Quando você cultiva a gratidão de forma intencional, você desloca o foco dos seus problemas para o poder de Deus. Você sai da posição de mendicante espiritual desesperado e assume a posição de filho amado que reconhece a generosidade do Pai. E algo tremendo acontece no mundo espiritual. A presença de Deus se manifesta de forma muito mais intensa, porque a Bíblia diz claramente que Ele habita entre os louvores do seu povo. A gratidão abre as portas do céu. A gratidão quebra as correntes do desânimo e da ansiedade. Agora vamos ao segundo hábito poderoso que vai revolucionar sua vida de oração. Ore a palavra de Deus, não apenas suas próprias palavras. Isso aqui é absolutamente revolucionário e transformou completamente minha experiência com Deus. A maioria das pessoas ora baseada apenas em seus próprios pensamentos, emoções e preocupações do momento. Elas falam o que sentem, expressam suas angústias, mas não ancoram suas orações na verdade eterna da Escritura. Mas quando você ora a palavra de Deus, você está orando a vontade dele, você está declarando verdades eternas que têm poder criativo e transformador. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem poder em si mesma porque é a expressão da mente e do coração de Deus. Então, como você faz isso na prática? É muito simples, mas extremamente poderoso. Você pega um versículo bíblico, uma promessa, um princípio, e transforma ele em oração pessoal. Por exemplo, o Salmo 23 diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, conduz-me junto às águas tranquilas, refrigera minha alma." Você pega esse texto e transforma em oração: "Senhor, eu declaro e confesso que Tu és o meu pastor pessoal. Eu confio que sob Teus cuidados nada, absolutamente nada vai me faltar. Tu conheces cada uma das minhas necessidades antes mesmo de eu abrir a boca. Tu me guias, Tu me proteges, Tu supres tudo o que eu preciso no tempo certo. Tu me fazes descansar em segurança mesmo quando tudo ao meu redor está em caos. Tu me conduzes a lugares de paz e refrigeras a minha alma cansada." Você percebe? Você pegou a palavra e personalizou ela para sua vida, para sua realidade, para suas lutas. E quando você ora assim, fundamentado na Escritura, você não está mais duvidando se aquilo é a vontade de Deus ou não, porque já está escrito na palavra dele. Você não está especulando ou esperando que talvez Deus atenda. Você está declarando verdades estabelecidas, promessas confirmadas. Comece a estudar e memorizar promessas bíblicas e declare elas sobre a sua vida diariamente. Tem promessas de cura, de provisão financeira, de proteção divina, de sabedoria para decisões, de paz que excede todo entendimento, de restauração familiar, de vitória sobre o inimigo. E quando você ora com base nessas promessas, você está ativando o poder da aliança que Deus fez com você através do sangue de Jesus Cristo. O terceiro hábito que vai te puxar para mais perto de Deus de forma consistente e profunda é este: crie um lugar sagrado e um horário fixo dedicado exclusivamente à oração. Presta muita atenção aqui,
Porque muita gente erra completamente neste ponto e depois fica frustrada porque não consegue desenvolver intimidade com Deus. Eles dizem assim: "Ah, mas eu oro o tempo todo. Eu oro no carro enquanto dirijo para o trabalho, oro enquanto faço as tarefas domésticas, oro mentalmente durante o dia, faço uma oração rápida antes de dormir." E olha, tudo isso é válido e importante. Orações rápidas ao longo do dia, essa comunhão contínua com Deus em cada momento, isso é maravilhoso e deve ser cultivado. Paulo nos exorta a orar sem cessar. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. Se você quer intimidade profunda, transformadora e real com Deus, você precisa de momentos dedicados exclusivamente a Ele, sem distrações, sem divisão de atenção, sem pressa. Jesus, o próprio Filho de Deus, nos deu o exemplo perfeito e inegável disso. A Bíblia registra em vários momentos que ele se levantava de madrugada, muito antes do sol nascer, e ia para lugares desertos, solitários e silenciosos para orar. Se o próprio Jesus, que era Deus em carne, que tinha uma união perfeita com o Pai, sentia a necessidade desses momentos específicos a sós com Deus, quanto mais nós. Quanto mais eu e você que somos humanos, falhos, distraídos, bombardeados por 1000 coisas todos os dias. Jesus tinha um hábito estabelecido, uma disciplina espiritual, uma rotina sagrada, um compromisso inquebrantável com a oração. E esse deve ser o nosso padrão também se queremos andar como ele andou. Então aqui está o que você precisa fazer de forma prática e imediata. Escolha um lugar específico na sua casa que será o seu lugar de oração. Pode ser um cantinho do quarto, onde você coloca uma cadeira confortável. Pode ser a sala bem cedo, antes de todos da família acordarem, quando há silêncio total. Pode ser um espaço no quintal ou na varanda, onde você consegue contemplar a criação de Deus. Pode até ser o banheiro, se for o único lugar onde você consegue ter privacidade. O importante não é a estética do lugar, não é ter um espaço bonito ou instagramável. O importante é que seja um lugar onde você possa fechar a porta literalmente, desligar o celular, afastar-se de todas as distrações e estar completamente focado em Deus sem interrupções. Jesus foi muito claro sobre isso quando disse: "Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente." Há algo tremendamente poderoso em ter esse lugar consagrado, separado, dedicado exclusivamente para buscar a face de Deus. E junto com o lugar fixo, estabeleça um horário específico que será sagrado, inegociável, protegido contra qualquer outra atividade. Pode ser logo ao acordar, quando sua mente ainda está descansada e tranquila, antes do mundo começar a te bombardear com notícias ruins, mensagens urgentes, problemas e preocupações do dia. Esse é o melhor horário na minha opinião, porque você entrega as primícias do seu dia a Deus, você define o tom espiritual de tudo o que virá depois. Pode ser durante o horário de almoço, se você consegue se isolar. Pode ser à noite, depois que as crianças dormiram, quando tudo está em silêncio e você pode processar o dia com Deus. Mas seja qual for o horário que você escolher, tenha consistência absoluta. Marque isso na sua agenda como o compromisso mais importante do dia, porque na verdade é exatamente isso que deveria ser. O problema de muitos cristãos, e talvez esse seja o seu caso também, é que eles oram apenas quando dá vontade, quando sobra tempo na correria, quando estão em crise desesperadora e não tem mais para onde correr. Mas relacionamentos profundos não são construídos assim. Você não constrói intimidade verdadeira com alguém apenas quando você precisa dessa pessoa ou quando você está com vontade de conversar. Imagine seu casamento funcionando assim, ou sua amizade mais próxima. Não funciona. Da mesma forma, sua comunhão com Deus precisa de consistência, de compromisso, de prioridade genuína. Quando você tem um horário estabelecido e protegido, algo sobrenatural começa a acontecer. Você cria uma expectativa no seu espírito. Seu corpo e sua mente começam automaticamente a se preparar para aquele momento sagrado. E sabe de uma coisa maravilhosa? Você vai perceber que Deus também te espera ali naquele encontro marcado. É como se Ele dissesse: "Eu sei que às 9 da manhã você vem me buscar, e eu estarei aqui esperando por você." Há uma presença especial que se instala naquele lugar sagrado quando você é fiel. Os anjos de Deus ministram ali. O Espírito Santo se move de forma mais livre porque você criou um espaço dedicado a Ele. Comece com 15 ou 20 minutos por dia se for necessário no começo. Não tente começar com 2 horas logo de cara, porque você não vai conseguir sustentar e vai desistir. É melhor 15 minutos absolutamente todos os dias, sem exceção, do que 2 horas uma vez na semana quando você está emocionalmente tocado. Consistência diária é infinitamente mais importante e poderosa que intensidade emocional momentânea e esporádica. E eu te garanto,
Com o passar das semanas, você naturalmente vai querer ficar mais tempo, porque a presença de Deus vicia no melhor sentido possível. Quando você prova da intimidade verdadeira com o Pai, quando você experimenta aquela paz que excede todo entendimento, quando você sente o abraço espiritual dele envolvendo sua alma, nada mais neste mundo consegue satisfazer aquela sede como aqueles momentos preciosos a sós com ele. O quarto hábito transformador que vai revolucionar completamente sua experiência de oração é este, e presta muita atenção porque esse é um dos maiores segredos que pouquíssimos cristãos realmente descobrem e praticam. Aprenda a orar escutando, não apenas falando sem parar. Esse é provavelmente o erro mais comum e mais prejudicial na vida de oração da maioria das pessoas. Nós transformamos a oração em um monólogo desesperado e unilateral onde simplesmente despejamos todas as nossas angústias, ansiedades, pedidos, reclamações e preocupações diante de Deus, e depois levantamos e vamos embora sem esperar absolutamente nenhuma resposta. É como ligar para alguém, falar tudo o que você precisa falar sem respirar, e desligar antes que a pessoa do outro lado tenha chance de responder qualquer coisa. E aí ficamos frustrados, confusos e desanimados porque parece que Deus não responde nossas orações, que Ele está distante, que o céu está fechado. Mas a verdade dolorosa é que Deus está respondendo sim, Ele está falando constantemente, mas nós simplesmente não estamos ouvindo porque não criamos espaço para escuta. Meu irmão, minha irmã, Deus não é surdo de forma alguma, mas muitas vezes nós somos espiritualmente surdos. A Bíblia diz no Salmo 46, Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Aquieta-te. Para. Fica quieto. Silencia tua boca e tua mente. Há um poder tremendo, sobrenatural e transformador em simplesmente fazer silêncio reverente diante do Senhor e esperar nele. Isso não é misticismo oriental, não é meditação vazia, não é esoterismo. É princípio bíblico claro. O profeta Abacuque disse, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O profeta Isaías escreveu, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar. Aguardar. Silenciar. Estar atento. Então aqui está o que você precisa fazer na prática. Depois que você orou com gratidão, depois que você declarou a palavra de Deus sobre sua vida, depois que você apresentou suas petições e intercedeu por outros, não saia correndo imediatamente. Fica ali. Fica quieto. 5 minutos no mínimo, 10 minutos se possível, 15 se você conseguir, apenas em silêncio contemplativo, com o coração completamente aberto e receptivo diante de Deus. E presta atenção cuidadosa nos pensamentos que começam a vir, nas impressões súbitas que surgem no seu espírito, nos versículos bíblicos que vêm à sua memória sem você forçar, na paz inexplicável que invade sua alma, na convicção forte que surge sobre algo específico que você precisa fazer, mudar, perdoar ou abandonar. Deus fala de muitas maneiras diferentes e você precisa estar sintonizado espiritualmente para perceber. Às vezes ele fala através de uma voz suave e mansa no coração, que não é audível aos ouvidos físicos mas é perfeitamente clara no espírito. Às vezes ele fala através de um versículo específico que salta aos seus olhos quando você abre a Bíblia aleatoriamente depois da oração. Às vezes ele fala através de uma forte impressão, uma certeza absoluta que invade sua alma sobre determinada situação. Às vezes ele fala através de uma paz sobrenatural que confirma uma decisão, ou uma inquietação que te alerta sobre algo errado. Às vezes ele fala através de sonhos significativos durante a noite. Mas você só vai perceber e discernir tudo isso se criar espaço intencional, protegido e silencioso para ouvir atentamente. Muitos de nós oramos como se estivéssemos simplesmente fazendo um pedido protocolar ao universo, depositando nossa lista de desejos no correio celestial, e depois vamos embora tocar nossa vida normalmente. Mas oração verdadeira não é isso. Oração é conversa bilateral. É diálogo íntimo. É relacionamento vivo. E todo relacionamento saudável exige escuta genuína, atenção real, interesse verdadeiro no que o outro tem a dizer. Tem uma prática poderosa que eu comecei a implementar há alguns anos e isso literalmente mudou tudo na minha vida de oração. Depois de orar normalmente, eu pego um caderno específico que eu chamo de diário espiritual e escrevo no topo da página: Senhor, o que tu queres me dizer hoje? O que tu queres que eu saiba? Que direção tu tens para mim? E aí eu fico em silêncio absoluto, caneta na mão, coração aberto, mente focada, e eu escrevo exatamente o que vem ao meu coração naquele momento. Não é uma voz audível dramática. Não é algo misterioso ou esotérico. Mas é uma impressão clara, definida e poderosa que o Espírito Santo coloca. E quando você relê essas anotações dias ou semanas depois, você fica absolutamente impressionado com a sabedoria profunda, o direcionamento preciso, o consolo específico, as advertências necessárias que estavam ali registradas. Muitas vezes eu volto ao meu diário e penso,
isso aqui não veio da minha cabeça, foi Deus falando de verdade. Experimente fazer isso seriamente por 30 dias consecutivos. Crie o hábito sagrado de ter esse diário espiritual onde você registra não apenas suas orações e pedidos, mas principalmente as respostas que Deus te dá, as impressões que Ele coloca, os versículos que Ele destaca, as direções que Ele aponta. Você vai ter um tesouro inestimável de memórias espirituais, um testemunho vivo da fidelidade de Deus, uma prova concreta de que Ele fala e guia aqueles que o buscam de verdade. E outra coisa absolutamente importante, aprenda a reconhecer e discernir a voz específica de Deus. A Bíblia diz em João 10 que as ovelhas verdadeiras conhecem a voz do pastor e não seguem a voz de estranhos. A voz de Deus tem características específicas que você precisa conhecer. Ela sempre vai estar completamente alinhada com a palavra escrita, nunca vai contradizer a Bíblia de forma alguma. Ela sempre vai trazer paz profunda mesmo quando traz correção ou disciplina. Ela sempre vai te edificar, construir, fortalecer, encorajar, e nunca te destruir, humilhar ou desesperar. Ela sempre vai apontar para Jesus e glorificar o nome dele. Então teste absolutamente tudo o que você sente no Espírito com a Escritura Sagrada, não seja ingênuo espiritualmente, mas também não ignore e não subestime as impressões genuínas do Espírito Santo. O quinto e último hábito que vai te aproximar de Deus como nunca é: ore por outras pessoas antes de orar por você mesmo. Isso pode parecer contraintuitivo, principalmente se você está passando por lutas difíceis, mas é um dos hábitos mais poderosos que você pode desenvolver. Quando você intercede por outros, você sai do centro e coloca Deus e as necessidades alheias em foco. E algo sobrenatural acontece. Enquanto você ora pelos outros, Deus opera em você. A Bíblia tem um relato tremendo sobre isso no livro de Jó. Depois de todo o sofrimento que Jó passou, de todas as perdas, de todo o desespero, sabe quando a restauração dele começou? Quando ele orou pelos amigos que o haviam julgado e ferido. A Escritura diz: "E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos." Você percebe o princípio? Quando Jó tirou o foco de si mesmo e intercedeu por outros, Deus restaurou tudo em dobro. Intercessão é uma das armas espirituais mais potentes que existem. Quando você ora por alguém, você está literalmente se colocando na brecha, você está guerreando no mundo espiritual a favor daquela pessoa. E Deus honra isso de uma forma que você nem imagina. Comece a orar pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, pelo seu pastor, pelos líderes da nação. Ore por pessoas que você nem conhece, mas que Deus coloca no seu coração. E tem mais: quando você intercede por outros, você desenvolve o coração de Deus. Você para de ser egoísta espiritualmente e passa a se importar com o reino de forma mais ampla. Seu coração se expande, sua fé cresce, porque você começa a ver Deus agindo em resposta às suas orações na vida de outras pessoas. E isso fortalece tremendamente a sua confiança nele. Crie uma lista de intercessão. Pode ser no celular, num caderno, onde você preferir. Coloque nomes de pessoas específicas e ore por elas todos os dias. Você vai se surpreender com os testemunhos que vão começar a surgir. Pessoas sendo salvas, sendo curadas, sendo restauradas. E você vai saber que foi suas orações que fizeram a diferença. Não porque você é especial, mas porque você se disponibilizou a ser um canal da graça de Deus na vida de alguém. Meu irmão, minha irmã, esses 5 hábitos têm o poder de revolucionar completamente a sua vida de oração e, consequentemente, toda a sua jornada espiritual. Recapitulando, comece com gratidão, ore a palavra de Deus, tenha um lugar e horários sagrados, aprenda a ouvir e interceda por outros. Não tente implementar tudo de uma vez, comece com um hábito, pratique até ele se tornar natural e depois adicione outro. O importante é começar hoje. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando você estiver se sentindo mais espiritual. Hoje. Agora. Desligue esse vídeo e vá orar aplicando pelo menos um desses princípios. Porque conhecimento sem prática não transforma ninguém. Deus não quer que você apenas saiba sobre oração, Ele quer que você experimente o poder da comunhão com Ele. E eu te garanto uma coisa: se você for fiel nesses hábitos, se você cultivar essa disciplina espiritual com sinceridade de coração, em poucas semanas você vai perceber mudanças profundas. Você vai sentir a presença de Deus de uma forma mais real. Suas orações vão ter mais poder. Você vai receber direcionamento claro para suas decisões. A paz de Deus vai invadir sua alma mesmo no meio das tempestades. E você vai experimentar o que é verdadeiramente andar em intimidade com o Pai. Antes de você ir, eu quero te pedir 3 coisas. Primeira, escreva nos comentários qual desses 5 hábitos mais tocou o seu coração e qual você vai começar a praticar hoje.
Eu quero saber da sua decisão porque isso vai te comprometer e vai encorajar outras pessoas também. Segunda, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Pode ser aquele amigo que está desanimado, aquele familiar que está afastado de Deus, alguém que precisa reavivar a chama da oração. E terceira, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que vão edificar, fortalecer e transformar a sua vida espiritual. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que Ele desperte em você uma fome insaciável pela presença dEle. Que Ele te conceda graça para ser fiel nesses hábitos e que você experimente o mover sobrenatural do Espírito Santo na sua vida de oração. Lembre-se, Deus não está distante, Ele está esperando por você. A porta está aberta, a cortina foi rasgada através do sangue de Jesus. Você tem acesso direto ao trono da graça. Então não desperdice esse privilégio. Entre com ousadia, com confiança, com reverência, mas entre. E deixe que esses momentos de oração transformem você de glória em glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.